Que estivéssemos juntos aqui. Vamos ler a Bíblia, meu querido? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15, de 13 até o 18. Eu estava orando, pedindo direção do Senhor em o que falar do Senhor nessa noite, e me veio à mente o Senhor como o Senhor do tempo e da história. Tempo no sentido cronológico, tá? A história e o tempo na Bíblia, elas se confundem, a expressão tempo e história. E eu olho para esse texto aqui e eu vejo um cenário muito parecido com o que nós estamos vivendo agora. Se você que é um bom estudioso da Bíblia aí, se lembrar, e se não for, que seja um bom estudioso, vai perceber que 2 Samuel tem dois momentos. Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 19, tem o primeiro trecho de 2 Samuel. É o momento da conquista, o momento das grandes vitórias de Davi, o momento da expansão territorial do povo de Israel. Davi vai reinar Judá, depois vai reinar Jerusalém também. Davi é aquele homem que está ali sendo coordenado pelo Senhor, e um homem que foi ungido pelo Senhor, ungido rei de Israel no lugar de quem? De Saul. Davi é um homem que tem um tempo de grande crescimento, um tempo de progresso. Mas a partir do capítulo 11, versículo 1, nós vemos um outro cenário na vida de Davi. É o momento da crise que Davi está enfrentando. Um momento da dificuldade, um momento de luta, um momento mais dramático na vida de Davi. Parece um pouquinho que nós estamos vivendo hoje, não parece? É um momento onde Davi parece que está entrando num processo de decrescimento, um momento de estagnação, um momento de muitas lutas, muitas crises. E uma das maiores crises que Davi enfrenta é a crise no ambiente familiar. A gente vê um cenário muito triste acontecendo com Davi. Por exemplo, o seu filho Amnon, ele atenta contra a própria irmã chamada Tamar. Absalão, vendo Davi não agindo, vai lá e manda matar o próprio irmão. E além disso, nós temos um cenário aqui de Absalão indo contra o exército de seu pai. Você imagina uma crise instaurada. Então nós vamos falar de um tempo que é um tempo de altos e baixos, de um tempo de dificuldades, um tempo de vitória sim, de conquista, mas um momento muito difícil. Um tempo de crise familiar, um tempo de crise de Estado, um momento crítico, um tempo de incertezas, de dificuldades, de muita angústia, um tempo de confrontos intensos e de lutas grandiosas, um tempo onde as consequências do pecado ficam evidentes, um tempo de adversidade, mas um tempo de experiências profundas, um tempo de busca ao Senhor, um tempo de momentos difíceis, mas um tempo de gratidão a Deus. Você consegue entender esse cenário? Parece com o que estamos vivendo hoje? Eu queria que você curvasse a sua cabeça mais uma vez. Eu quero orar por você. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Pai, que a Tua palavra, que o Senhor do tempo, que é o próprio Senhor, fale conosco. Que o Senhor da história, que tem nos ajudado a escrever a nossa história, nos abençoe nesse momento de uma forma especial. Que as nossas tribulações, que as nossas lutas, que as nossas dificuldades, que os momentos difíceis que enfrentamos, sejam eles neste momento alcançados pelo Senhor, mudando a nossa história, mudando as adversidades e transformando a nossa vida numa vida de vitórias no Senhor e através do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos abençoe poderosamente e nos sustente, derrame da Tua graça sobre nós, fale ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos então ao texto. Você que está conosco aí na sua casa, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15, de 13 até o 18. Pastor Rafael, eu vou marcar o tempo aqui, tá? Você está falando de tempo, tem que ser no tempo, não é? Você dá um sinal aí para mim, eu vou olhar para o outro lado, mas você faz um sinal para eu parar de falar. Bom, eu já combinei com a minha esposa, o olhar dela é um olhar extremamente penetrante, eu vou entender a hora de parar. Bom, 2 Samuel 15, de 13 até o 18, então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. 2 Samuel 15, 14 agora. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Versículo 15, sim,
Nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários, deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os queretitas, os peletitas, desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que o haviam seguido da cidade de Gate também passaram diante dele. A situação aqui é uma situação muito crítica. Imagine você, um homem que foi determinado para o Senhor, para ser o rei, ungido pelo Senhor, para comandar o povo do Senhor, está fugindo da sua missão, fugindo do contexto que ele foi chamado para o Senhor para coordenar, para dirigir, para ser o rei, fugindo de um ambiente de total dificuldade, fugindo de um momento onde ele olha para o cenário e diz o seguinte: se nós não fugirmos, seremos mortos. 600 homens vão com Davi, porque o exército de Absalão era um exército muito numeroso. Há um texto que vai dizer que tinha 12.000 homens ao lado de Absalão. Como agir no momento difícil, entendendo que é o Senhor que cuida da nossa história, do nosso tempo, da nossa vida, do nosso ministério, do nosso propósito de vida, da nossa família, do nosso trabalho, de onde nós estamos. Como crer na ação de um Deus que não está alheio à história? Deus não está aquém da história. Esses dias eu peguei um Uber, e aí eu falei para a pessoa, começamos a conversar, e ele falou: o que o senhor faz? Eu falei: eu sou pastor. Quando você fala que é pastor, tem 2 cenários muito claros: um de total silêncio, ou um de total pergunta, ou de muitas perguntas. E ele usou o segundo expediente. Ele falou: pastor, e começou a perguntar para mim não sei o quê, e perguntou disso, e fez umas perguntas teológicas e não sei o quê, e foi perguntando: pastor, o que o senhor acha desse momento que estamos vivendo? Eu falei: agora é a hora. Daí eu falei assim: o que você acha? Daí ele falou assim: não, eu perguntei para o senhor primeiro. Eu falei assim: mas você deve ser um homem muito inteligente, você acompanha muitas pessoas, me ajuda a entender. Ele falou assim: eu acho que está tudo doido, pastor. Eu falei assim: também acho. E começamos a conversar, e disse para ele o seguinte: deixa eu dizer uma coisa para você, nunca houve um tempo onde as pessoas estão mais abertas para o Evangelho como agora. E eu comecei a contar a realidade que estamos vivendo no estado do Paraná, por exemplo. Eu disse para ele o seguinte: você crê que Deus continua cuidando da história, mesmo em tudo que estamos vivendo? Ele disse: pastor, está meio difícil, mas eu estou querendo crer. Aí no final, para encurtar a conversa, eu orei por ele estar no 2º casamento, eu orei por ele e disse para ele o seguinte: deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer reconstruir a sua história. E depois fui para a minha atividade que tinha que fazer. Meu querido, o texto aqui mostra um ambiente difícil, mas em nenhum momento nós vemos Deus como se estivesse alheio a tudo. Nós vemos Deus controlando toda a história. Como experimentar o agir de Deus num ambiente de total dificuldade? Como experimentar o agir de Deus num ambiente onde eu olho para o lado a adversidade, eu olho para o outro a dificuldade, olho para o outro e não vislumbro a solução? E aí eu quero ensinar para você algumas posturas de Davi. A primeira delas, abra sua Bíblia aí em 2 Samuel 15, de 24 a 26, por favor. 2 Samuel 15, de 24 a 26, você que está em casa também, por favor, abra sua Bíblia nesse texto, acesse seu celular, faz alguma coisa, mas lê esse texto junto comigo. Diz o seguinte: Zadok, o sacerdote, estava com ele, 2 Samuel 15, de 24 a 26. E também os levitas carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse, Davi, né? O rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ele fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. Sabe o que significa essa postura aqui de Davi? Total reverência e temor ao Senhor. Porque a arca do Senhor é o símbolo da presença de Deus, né, pastor?
É o símbolo da presença do Senhor. Ao ponto de lá atrás, quando Davi manda buscar a arca para trazer para Jerusalém, um daqueles que foi buscar a arca, quando a arca está caindo, ele tenta segurar, e o que acontece com ele? Ele é morto, porque ele não poderia tocar na arca. E a arca é o símbolo da presença do Senhor, e Davi diz o seguinte: nós não vamos levá-la, porque Deus está cuidando da história. Deus está controlando tudo. Leve de volta lá para Jerusalém. É o Senhor que cuida de tudo. Se Ele achar graça em mim, se Ele olhar para mim e ver um homem temente a Ele, Ele vai me fazer voltar. Caso contrário, Ele faça o que Ele quiser. Sabe o que é isso? Temor a Deus. Será que eu e você, no momento difícil, nós olhamos para o Senhor e somos tementes a Deus? Ou muitas vezes nós blasfemamos de Deus? Ou muitas vezes nós reclamamos de Deus? Ou muitas vezes nós reclamamos que Deus não está nos dando aquilo que nós queremos? Temor ao Senhor é olhar: Senhor, eu sei que o momento está difícil, eu sei que tem dificuldades, eu sei que nós temos muitos problemas, mas eu creio que o meu Redentor vive. E por fim será o quê? Entronizado. É isso, meu querido. O que Deus requer de mim e de você nesse momento é tememos a Ele, saber que Deus vai mostrar mais uma vez que Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, Ele comanda tudo, e tudo há um propósito diante do Senhor. Eu não sei se você tem crescido mais nesse momento ou tem decrescido mais. Eu não sei se você tem buscado mais a Deus ou isso tem arrefecido a sua fé. Eu não sei o que você está experimentando num momento como esse. Eu posso dizer para você de um cenário que está acontecendo no estado do Paraná, por exemplo. Nós acompanhamos todas as igrejas do Paraná por força da função que eu tenho. O pastor Kenny estava de manhã também, e outros como o pastor Isaías lá na convenção. E nós temos visto Deus honrando o trabalho dele nas igrejas que têm buscado mais a Ele. Deus é o Senhor das igrejas batistas do nosso estado, está provado. Nós estamos alcançando mais pessoas quando não estamos vivendo um momento como esse. É a prova inequívoca de que Deus continua cuidando, mas Ele requer de nós, sabe o quê? Não são só estratégias, que são importantes e fundamentais. Deus requer de nós o quê? Temor a Ele. Reconhecer que Ele é o Senhor de tudo, que Ele comanda a história, que Ele continua cuidando de tudo, e a nossa postura é nos reverenciarmos diante dEle, dizer: Senhor, usa a nossa vida para a glória e honra do Teu nome. Precisamos temer mais a Deus e buscar mais a Ele. É isso que Davi faz. É isso que Davi faz. Nós sabemos o final da história. Depois Davi volta a estar, a agir e trabalhar como rei. Segunda postura que eu vejo aqui, meu querido, está no capítulo 15, versículos 1 a 5, mas eu vou ler só o 4. 2 Samuel 15, 4. Se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. Quem diz isso? Absalão. Sabe o que Absalão fazia? Você conhece a história, você é bom de Bíblia, é ou não é? Você que está em casa é bom de Bíblia também. Sabe o que Absalão fazia? Ele ia para a porta da cidade, pastor Rafael, e dizia o seguinte: o que você vai fazer aqui? Eu vim me consultar com o rei. Ele: pudera eu ser rei no lugar de meu pai. Sabe o que chama isso? Conspiração. Você tem alguém que faz conspiração contra você? Você não tem síndrome de perseguição não, né? Você não tem, né? Você pensa que as pessoas estão indo contra você? Agora imagine esse contexto aqui. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A chapa está esquentando lá na sua casa? A minha está tranquilinha, para não dizer o contrário. Nós estamos vivendo um momento difícil em família. Está difícil. Sabe por quê? Porque nós não estávamos tão acostumados a estarmos juntos. Eu estou percebendo todas as milhares de falhas que a minha esposa tem e nenhuma das minhas. Para não dizer o contrário. Ela falou assim: meu amor, eu não aguento mais você em casa das 8 da manhã às 10 da noite, nessas inúmeras lives que você participa. Eu falei assim: eu também não estou aguentando mais. Agora, o ambiente aqui é muito mais crítico do que você está enfrentando na sua casa. Porque o filho está indo contra o pai. O filho está conspirando contra o pai. E sabe que Deus me mostra nesse texto aqui? Que Ele é Senhor da história, Senhor do tempo, mesmo num ambiente de crise familiar aguda. Você está vivendo um probleminha, está dando dor de dente? Imagine esse contexto aqui. Deus cuida da história mesmo que enfrentemos lutas gigantescas no ambiente familiar. Mesmo que seja difícil conviver com isso. Existe um caso de morte na família.
Existe um caso de uma ação de um irmão contra uma irmã. Existe um filho que está indo contra o pai. O ambiente é de decadência total, mas Deus continua cuidando da história, mesmo no ambiente de crise familiar, porque Ele é o Senhor do tempo. Terceira questão que eu vejo aqui está no capítulo 17 de 2 Samuel, versículos 1 a 4. 2 Samuel 17, de 1 até 4, diz o seguinte: depois Aitofel disse a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, preste atenção, 12.000 homens, e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu atacarei enquanto ele está cansado e desanimado, e ficará com medo, e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei, e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão faz o quê? Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. O inimigo era muito poderoso, muito poderoso. 12.000 homens vindo, por isso que Davi foge. Como dizia o bom mineiro, nós é bobo, mas não é besta, né? É mais ou menos assim. Eu queria dizer para você o seguinte: a nossa luta hoje não é contra pessoas. Aqui é um contexto de guerra, que é um contexto do Antigo Testamento. A nossa luta, a Bíblia diz hoje, que é contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Preste atenção, o inimigo não é o seu colega de trabalho. O inimigo não é o seu vizinho, que às vezes quando dá vontade de pegar ele pelo pescocinho e apertar bem para ele não fugir. O inimigo não é o seu parente que vai contra você. O inimigo age nas regiões celestiais, mas aqui é um contexto de guerra, diferente. Mas o inimigo também pode ser comparado à realidade que estamos vivendo aqui no Antigo Testamento, de um inimigo extremamente poderoso. Mas o que eles experimentam? Deus agindo, sendo o Senhor do tempo, mesmo que o inimigo seja extremamente poderoso. E Davi foge. Ele entende que ele não tinha forças para lutar sozinho. Ele compreende que ele precisava depender mais do Senhor. Ele pega os seus homens e sai da cidade. É uma ação estratégica, porque ele entende que o inimigo era poderoso. Muitas vezes nós queremos vencer nossas batalhas, sabe por quê? Na força da nossa palavra, na força do argumento, na força do nosso braço, na condição financeira que nós temos, no status quo que vivemos. Não, nós precisamos deixar Deus agir, porque Ele tem poder sobre o nosso inimigo, porque Ele é muito mais poderoso. Eu vejo uma outra realidade aqui, no capítulo 15, versículo 19 agora. 15 e 19. Então Davi disse a Itai, o líder deles: por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Versículo 20, você só viveu aqui por pouco tempo, então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Versículo 21, porém Itai respondeu: ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor, aonde quer que for, ainda que eu precise morrer por causa disso. Você consegue entender esse contexto aqui? Você consegue entender esta realidade? Sabe o que esse texto mostra para mim e para você? Que no momento difícil, pastor Rafael, nós temos amigos que Deus coloca do nosso lado para nos ajudar na caminhada. Sabe o que é lindo na igreja de Jesus, meu irmão? É saber que eu não estou sozinho. Sabe o que é lindo no contexto de comunhão cristã? É saber que eu posso estender a mão para o meu irmão e ele estender a mão para mim. Deus coloca aqui um estrangeiro na vida de Davi para ajudá-lo a entender que na caminhada que ele estava tinha gente fiel com ele. O grande erro de um cristão é querer andar sozinho. E muitos de nós somos orgulhosos. E às vezes beiramos a insanidade da soberba de achar que somos fortes sozinhos. Deus mostra no momento
crítico de Davi, que tinha ali um estrangeiro que aos olhos humanos não poderia fazer aquilo, ou não era uma pessoa que podia ser aquele que ia cerrar as fileiras e diz: eu estou contigo, Davi, nós vamos juntos, eu que tenho que morrer por causa disso. Meu querido, não caminhe sozinho. Compartilhe a sua dor, compartilhe a sua luta. Deus coloca homens e mulheres fiéis do seu lado para te ajudar a caminhar e te erguer quando você cair. É isso que Deus faz, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história. Deus continua conduzindo. E por último eu quero ler com vocês o capítulo 18, versículos 5 a 7 e os versículos 14 e 15. Olha o resultado desse momento aqui. Davi sai da cidade, Davi está num momento difícil, ele foge, manda deixar a arca lá em Jerusalém, não leva a arca com ele, foge de medo do seu filho. 12 mil homens se mobilizam contra o exército de Davi, só que Absalão esquece uma coisa. A luta de Absalão não era contra Davi. Sabe contra quem era? Contra o próprio Deus. E ai daquele que luta contra Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai ser derrotado. O texto vai mostrar um final trágico, mas ao mesmo tempo Deus sendo o Senhor de todo o tempo, de toda a história. 2 Samuel 18, 5 a 7. E ele deu a seguinte ordem a Joabe. Joabe era um dos chefes dos seus exércitos. 3 exércitos, pastor Rafael, 3, né? Não é 4, é 3. 3 vão lutar contra o exército de Absalão. Um dos exércitos de 100 homens é liderado por Joabe. Olha o que ele diz. E deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai, os outros 2 líderes dos seus exércitos. Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. 2 Samuel 18, 6. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas, foi uma derrota terrível. 20 mil homens foram mortos naquele dia. Olha como o exército já tinha crescido, certo? Agora o 14 e 15, 2 Samuel 18, 14 e 15. Não vou perder mais tempo com você. Ou seja, Joabe dizendo isso para Absalão. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho, e 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Final triste, final trágico, mas volto a dizer, Deus permite isso naquele contexto específico, não porque Deus é um Deus tirano, não porque Deus é um Deus cruel, não, porque a história mostra um Deus diferente, mas porque Absalão está indo contra o próprio Deus. E Joabe então vai lá e tira a vida de Absalão, e Davi recebe essa notícia. Aí, que conclusão chegamos aqui? Que a vitória é do Senhor, mas muitas vezes não acontece do jeito que a gente quer, e aí a gente entra numa crise. Já entrou em crise alguma vez com Deus? Você que está em casa já entrou em crise alguma vez com Deus? É isso que acontece aqui. Porque Davi remete a si, olha para dentro do seu coração e vê todos os seus momentos difíceis. Por exemplo, é possível que Davi tenha se lembrado do pecado com Batseba, por exemplo. É possível que Davi tenha se lembrado do momento em que ele não foi muito pontual na ação e no cuidado do próprio Absalão. É possível que Davi tenha lembrado quando Aminon defrauda a sua irmã e Davi não faz nada. É possível que Davi se lembre de todo esse contexto aqui, quando recebe a notícia dizendo que o exército venceu, mas que o seu filho estava morto. Mas tirando isso, o que o texto mostra para mim e para você é o seguinte, que Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor do tempo, mas Ele age do jeito dEle, da forma dEle e no tempo dEle. Deus age do jeito dEle, da forma dEle e no tempo dEle. Mas Deus mostra que Ele está cuidando de toda a situação. Então, meu querido, em nome de Jesus, se tem um segredo para que estamos vivendo nesse tempo tão louco, tão fora do comum, é esperar o agir de Deus, mas esperando que Deus haja do jeito dEle, da forma dEle e no tempo dEle. Você consegue entender isso?
Você consegue olhar para Deus cuidando da sua história e dizendo o seguinte, ó, por mais que eu te ame, por mais que eu queira o seu bem, por mais que eu olhe para você e veja você com as meninas dos meus olhos, mais que eu olhe para você e veja um homem do Senhor, olhe para a igreja dele, aquele que Jesus, que é o noivo da igreja, que vem buscar a igreja, ele vai dizer assim, vai ser do meu jeito, e não tem, meu pé me dói. Deus não abre mão do plano e do projeto dele. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu queria desafiar você nessa noite. Deixar que Deus cuide da sua história. Deixar que Deus cuide do seu tempo, cuide do seu coração, cuide da sua vida, cuide da sua família, mas que você tenha como contrapartida uma vida de temor ao Senhor. Uma vida de dependência, uma vida de busca maior, uma vida de choro na presença do Senhor, uma vida de temor ao Senhor, para que Deus te abençoe. Não caminhe sozinho. Compartilhe a sua dificuldade. Seu casamento não está bem, compartilhe com alguém. Está tendo dificuldade lá em casa com o filho, compartilhe com alguém, com um homem ou mulher de fé, para te abençoar. Deus vai colocar pessoas fiéis do seu lado para te abençoar. Eu não tenho dúvida disso. Não deixe a coisa, não deixe o caldo entornar para depois você buscar ajuda. Busque ao Senhor. Seja temente a Ele. O inimigo é poderoso sim, mas o Deus que nós servimos pode fazer por nós infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Esse é o Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que cuida da nossa história, é esse Deus que é o Senhor de toda a situação que nós poderemos enfrentar. Espere a vitória de Deus, mas não queira que ela seja do seu jeito. Deus vai agir, mas é do jeito dele, da forma dele e no tempo dele. Eu posso orar para você nessa noite? Queria desafiar você nessa noite a fazer uma análise introspectiva. Você que está em casa aí, se você puder, no seu sofá, pedir para Deus te abençoar. Eu queria desafiar você a dizer, Deus, olha para o meu coração. Se você quiser chamar a sua família, junta todo mundo aí na sala da sua casa, ou talvez até na cozinha mesmo, ali com o computador ligado, e fala, Deus, fala comigo. Eu recebi uma notícia triste da perda de um ente querido, mas fala comigo. Senhor, o meu casamento está num momento difícil, mas fala comigo. Senhor, olha para o meu coração, diga, Deus, eu me quebranto diante do Senhor, eu aprendo nesta noite que eu estou tentando, eu estou lutando sozinho, eu tenho tido argumentos, eu tenho tentado me especializar, mas eu não estou conseguindo vencer, mas em nome de Jesus serei muito mais do que vencedor. Por meio daquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim, como diz a palavra do Senhor. Ah, meu querido, em nome de Jesus, nós vamos vencer sim esse momento difícil, mas nós vamos passar essa dificuldade na dependência do Senhor, na busca ao Senhor, na entrega, na rendição, numa vida submissa a Ele, onde não haverá lugar para soberba, não haverá lugar para falsa piedade, não haverá lugar para sensacionalismo, mas haverá lugar para uma vida contrita diante do Senhor, para um coração entregue na Tua presença, ó Pai. Nós reconhecemos que nada somos, Senhor, nada somos, nós nada conseguimos, mas em nome de Jesus, o Senhor tem falado conosco poderosamente. Peça perdão dos seus pecados. Davi cometeu muitos pecados. Muitos pecados. A história vai nos dizer, por exemplo, que possivelmente Absalão tinha para 16 para 17 anos quando Davi comete o pecado com Batseba. Imagine o coração de um filho vendo a postura de um pai agindo dessa maneira. Imagina o filho olhando para o pai e vendo o pai trazendo morte para dentro da sua casa, como aconteceu com o filho, daquela relação fraudulenta, daquela relação que é contra a vontade do Senhor. E não explicando a revolta desse menino, mas talvez tentando olhar para o cenário e ver um coração revoltado com a postura de um pai que deveria ser referência a ele, não é.
É possível que você, como pai, meu querido irmão, tenha errado em algum momento da sua história. É possível que você, minha querida irmã, tenha errado em algum momento da sua história, mas creia no poder restaurador do Senhor. Deus quer te abençoar. Deus é especialista em reconstrução. Deus é especialista em restauração. Deus quer restaurar o amor pela sua esposa, o amor pelo seu esposo, o temor ao Senhor, o respeito aos seus pais, o amor pelos seus filhos. Como temos visto e ouvido notícias tristes de famílias sendo dilaceradas nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe essas famílias. Abençoe essa igreja, Senhor. Restaura-nos. Obrigado porque o Senhor continua sendo o Senhor da história e o Senhor do tempo. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, reconhecendo que nada somos, mas que no Senhor seremos mais do que vitoriosos. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos.